para ver até quem passa correndo. A gente ainda não chegou no dia 15 de janeiro e a gente tem dado ênfase nessa virada de ano a uma atitude diferente em 2025 em relação à Bíblia, por causa da importância dela para a nossa condição de cristãos. E eu gostaria de falar também sobre a relação nossa com a igreja. Para a Bíblia, a igreja é uma ideia na cabeça de Jesus. Ele disse: eu vou edificar a minha igreja. E qual é a ideia de Jesus? Será que era uma instituição, uma denominação, uma ideologia? Enfim, eu creio que a coisa mais importante que Jesus tinha em mente quando ele falou edificarei a minha igreja são as pessoas. O mais importante na igreja são as pessoas. Aliás, Pedro entendeu isso quando ele escreveu a carta dele dizendo que Jesus Cristo é uma pedra angular, que era o alicerce das construções daquele tempo, né? E nós somos pedras que vivem construídas, edificadas sobre ele. Parece aquela ideia antiga de Abraão quando fazia o seu altar, que pegava pedras toscas e acomodava as pedras umas às outras. A coisa mais importante, a primeira coisa para Jesus, quando ele teve a ideia de edificar a sua igreja, as pessoas, ele quer alcançar as pessoas. Deus ama as pessoas, Deus quer comunhão com as pessoas. Na oração dele, Jesus falou: Pai, que eles tenham a comunhão contigo que eu tenho. E a segunda coisa é a Bíblia. Eu creio que a igreja não pode prescindir da Bíblia. A nossa relação com a Bíblia, a relação dela com a Bíblia, todas essas ideias estão naquele livro. Pedro também acertou quando disse que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E Jesus deixou o Espírito Santo como herança, como aquele que nos ajuda a entender as palavras dele que estão registradas na Bíblia. Então, a nossa relação com ela, e a Bíblia foi escrita por esse pescador chamado Pedro, por um teólogo chamado João, que era muito amigo dele. Os dois começaram juntos as atividades da igreja primitiva, de pregação, de enfrentamento das oposições. Então, a Bíblia é um livro, a gente tem que ter uma relação com ela edificante. É um livro que vai direto ao ponto principal, que é a nossa edificação em Cristo, a pessoa de Cristo como nosso Salvador. O fato, como diz Paulo aos Colossenses, de todo o escrito de dívida do pecado ter sido cravado na cruz. A nossa salvação reside no corpo de Cristo. A Bíblia é um livro essencial para a igreja. E eu creio que, além da importância dada à pessoa, por causa do amor de Deus manifesto em Jesus, além da relação com o livro, que é fundamental, o lugar onde a gente estuda, onde a gente lê, onde a gente medita, onde a gente pratica, como Deus falou para Josué. Há uma terceira coisa que é o quê? A exposição do Evangelho, a pregação do Evangelho, o papel da igreja no mundo. Eu volto a esse versículo que Jesus menciona na sua oração, quando ele diz: Pai, que eles tenham conosco a comunhão que nós temos um com o outro, para que o mundo creia que tu me enviaste. A igreja, ela vive nesse mundo. Jesus mesmo disse, ela não pertence, mas ela vive nesse mundo. Então, ela é testemunha de Jesus. Quem encontra um verdadeiro cristão, encontra Cristo. Cristo vive na igreja nesse sentido. Em cada um de nós. Nós somos imitadores de Cristo. Paulo diz na carta aos Efésios: sede imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como Cristo andou. E na carta aos Coríntios ele diz: sede imitadores de Cristo. Ser imitador de Cristo é o principal papel da igreja, mostrando-se ao mundo. Que assim seja. Que você possa ter essa experiência, viver intensamente essa experiência nesse ano de 2025. Você possa ter um compromisso pessoal de intensificar a tua experiência como igreja, para que possa ver até quem passa correndo. Muito obrigado.